tiros de verdade, falas improvisadas, erro na cena do polegar, inspiração para o Maximus, machucados do Russell Crowe. Nesse vídeo vamos comentar 40 detalhes em Gladiador de Ridley Scott. Então, vamos nessa! Não se divertiram? Não se divertiram? Fala pessoal, eu sou o Pedro e a ideia de fazer um filme de Gladiador esteve por anos ali na mesa da DreamWorks, que foi a grande produtora aqui do filme. A ideia do projeto veio do roteirista David Franzoni, que se inspirou no romance Those About to Die de Daniel Mannix. Ele escreveu o primeiro rascunho ainda nos anos 90. Tendo em base o roteiro, os produtores apresentaram toda essa ideia para Ridley Scott, que foi convencido a fazer o filme após ver uma pintura de 1872 chamada Police Verso, que traduzindo fica polegar para baixo, de Jean-Léon Gérôme. O polegar na imagem tem um significado, mas o significado de polegar para baixo aqui no filme é outro completamente diferente. Mas calma que na hora certa vocês vão entender. Só que, após tentar fazer o projeto, ele leu o roteiro, mas não gostou muito. Achou alguns diálogos meio rasos, um pouco exagerados e sem muita profundidade. Então, ele contratou John Logan, que reescreveu boa parte do primeiro ato, colocando, por exemplo, a morte da família do Maximus como uma de suas maiores motivações. Mas mais uma vez deu errado, porque agora já tendo o Russell Crowe, que aceitou fazer o filme só para trabalhar com Ridley Scott, o Russell Crowe e os demais atores não gostaram muito do roteiro em si, também não estavam gostando de algumas falas e continuavam reclamando do texto mesmo faltando 2 semanas para as gravações. Então, tendo isso em mente, o Ridley contratou o William Nicholson, que trouxe toda uma camada a mais para o Maximus, como sua relação com Juba, sua relação com vida após a morte. E mesmo assim, o Russell Crowe não gostou, ficava reclamando e quando chegou nas gravações, improvisou várias falas. Anos depois, o próprio William Nicholson reconheceu que, realmente, alguns de seus diálogos não eram dos melhores. De todo modo, o filme aconteceu, foi um espetáculo, um dos maiores filmes aqui desse século. Assim, na minha opinião, fica pau a pau ali com Alien. E o que você acha? É top 1, top 2 ou top 3? Cômodos, pra quem não sabe, realmente existiu na vida real, mas Maximus não, foi um personagem inventado aqui pra história. Maximus, na verdade, foi uma junção de várias pessoas que realmente existiram. As mais conhecidas são Spartacus e Narcissus. Narcissus, inclusive, foi o homem que matou o verdadeiro Cômodos. E nas versões iniciais aqui do roteiro, o Maximus se chamaria Narcissus. A cena inicial mostra Maximus ali tocando na grama na sua fazenda, e como veremos no final, essa é aquela cena dele caminhando para se reencontrar sua família no paraíso, né, no vida após a morte. Aquela cena foi gravada para ser daquele jeito, para ser o final do filme, mas na edição o editor colocou no começo para também mostrar o propósito do Maximus, que é a família. Ele queria voltar para sua família, ele queria ficar com a sua família, e depois ele passa a querer vingá-la, até que no final ele finalmente se reencontra com ela. Logo depois, vimos ali o Maximus olhando para um pássaro meio distraído e depois ele fica sério e preparado para a batalha. Essa ideia foi um improviso do Ridley Scott ali mesmo nas gravações, para mostrar que o Maximus também é humano, é sensível, tem sentimentos, mas também tem um lado gladiador sanguinário, como veríamos na batalha. A primeira batalha do filme acontece na Germânia, onde temos muita porradaria, morte, fogo, destruição. E vale a pena dizer que essa batalha foi gravada na vida real sem CGI, tá? Sim, eles realmente destruíram toda uma floresta para gravar a cena de abertura. Mas calma, não desmataram, não cometeram nenhum crime. Essa parte da cena foi filmada na floresta de Brownie Woods, na Inglaterra, e já era uma área destinada ao desmatamento. Então Ridley Scott falou, olha só, deixa comigo, eu vou desmatar tudo, faço tudo o que vocês pedirem, mas em troca eu vou gravar minha cena. E assim foi feito. Antes da batalha, o Maximus pega um pedaço da terra e cheira. Ele faz isso em outros momentos ao longo do filme. Segundo Ridley Scott, essa cena foi para mostrar a mortalidade, que ele sabe que pode morrer e retornar ao solo que ele está nesse momento. E também é o jeito do Maximus se lembrar da sua família, já que ele era fazendeiro, logo mexia muito com terra. A trilha sonora foi composta pelo maravilhoso Hans Zimmer, que, cara, é meu compositor favorito. Eu, inclusive, escrevi aqui esse vídeo ouvindo a trilha do filme, que, nossa, é uma experiência que, meu amigo, eu recomendo. Enfim, durante a batalha, toca a música The Battle, que é uma música muito parecida, até demais, com He's a Pirate, lá de Piratas do Caribe. A trilha de Piratas do Caribe foi composta pelo Klaus Batté, mas foi produzida pelo Hans Zimmer, ou seja, essa semelhança entre as duas trilhas foi proposital.
Fora que é meio, tipo, o Hans Zimmer copiando a ele mesmo. Eu tava conversando com o Miguel Piuí, e assim, cara, a música Pearl Lady de Piratas do Caribe 3 é igual a uma música de Era Uma Vez no Oeste. E claramente foi proposital, agora eu acho que foi proposital, porque a cena em si foi montada pra ser uma cena de Velho Oeste. Tem inclusive negociação ali, tipo 3 contra 3, essa cena é incrível. Um detalhe muito interessante na batalha é que no meio ali do caos, o Maximus vai matar um cara, mas percebe que ele era um aliado. É o Ridley Scott mostrando que, cara, no meio de tanta gente, tanto caos, às vezes você nem sabe quem é aliado ou quem é inimigo. Então, muito provavelmente, nessas batalhas aí históricas, a galera se matou, tipo assim, literalmente se matou aliado, sabe? Só que sem saber que era um aliado. E o Ridley colocou essa cena pra mostrar que sim, olha, isso é possível. Aproveitando que logo após a batalha temos uma cena com Joaquin Phoenix, Richard Harris e Russell Crowe, vale a pena comentar que Joaquin Phoenix estava muito nervoso gravando o filme. Essa foi a sua primeira grande oportunidade em um filme de Hollywood. Ele estava tão nervoso que pediu pro Russell Crowe bater na cara dele pra meio que animá-lo antes de gravar uma cena. O Ridley achou isso estranho, falou com o Richard Harris, que é um ator bem mais experiente, que falou o seguinte: olha, se ele quer ser animado, vamos deixá-lo bêbado. Então eles foram pro bar, encheram a cara e deu certo, já que depois o Joaquin Phoenix ficou bem mais tranquilo. Depois da batalha, quando o Maximus se lava ali e vai conversar tanto com Commodus quanto com Marco Aurélio, vimos que ele tem alguns cortes no rosto. Depois, quando ele fala com a Lucilla, fica ainda mais evidente. E esses cortes são reais. O cavalo do Russell Crowe se assustou no set, ele foi arremessado pra longe e cortou o seu rosto, né, com alguns galhos. Quando vimos a Lucilla, dá pra ver que ela tem vários anéis, como por exemplo esse anel vermelho, que é um anel de sinete. A atriz Connie Nielsen comprou esse anel em uma loja de antiguidades, e o anel tem mais de 2000 anos. Inclusive, a Lucilla vai estar em Gladiador 2. Ali no seu dedo também tem um pedido de like. Pô, tá vendo o vídeo até agora, tá gostando, tá achando muito interessante, ainda não deixou o like? Para tudo, deixa o like, é de graça e me ajuda demais. E se você é novo aqui no Good Nerd, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho pra ver mais vídeos como esse, porque vai ter vídeo de Gladiador 2 aqui no Good Nerd. Semana que vem, na sexta-feira, sai o final explicado, e na outra semana sai um vídeo como esse, um vídeo de detalhes. Quando o Maximus vai pegar o seu cavalo, dá pra ver ali no canto esquerdo um homem de calça jeans ajudando a guiar um dos cavalos, que, ou seja, né, é um membro da produção. Nessa mesma cena, vimos Commodus lutando. Ridley colocou essa cena para mostrar para o público e também para o Maximus do que o Commodus é capaz. Ele sabe lutar e sabe organizar torneios. O verdadeiro Commodus que existiu na vida real também sabia lutar, mas mais ou menos que é o seguinte: sem que ele soubesse, os seus soldados preparavam os gladiadores, os machucando antes da batalha. Tipo o que ele fez com o Maximus, né, antes da cena final. Então ele só tinha o trabalho de aparecer lá, finalizar e pegar todo o crédito. Sendo que, na verdade, na conversa com Marco Aurélio, Maximus descreve a sua casa. E essa fala foi um improviso do Russell Crowe. Na hora deu branco e ele descreveu a sua própria casa na Austrália. E a sua fala, força e honra, também foi um improviso do Russell Crowe. Aproveitando que temos uma cena do Maximus com a Lucilla, aqui no filme eles meio que têm um romance. Assim, tipo, eles falam que no passado tiveram alguma coisa, deixa ali subentendido, mas mesmo tendo beijo no final, não dá pra falar que eles tiveram um romance de fato. O Ridley e o Russell Crowe não quiseram ir mais a fundo, né, no romance do Maximus com a Lucilla, porque meio que enfraqueceria a motivação do Maximus, que tá fazendo tudo isso pra ter vingança pela morte da sua família. E assim, o filme não fala, mas dá a entender ali sutilmente nos entrelinhas que o Lucius, que inclusive tá aqui, ó, o Paul Mescal, possa ser filho do Maximus com a Lucilla, já que os dois tiveram um caso no passado antes do Maximus ter ali a sua própria família. Assim, não é confirmado, mas sabendo que o segundo filme vai ter um foco no Lucius, talvez no segundo filme isso seja confirmado ou negado. Commodus mata seu pai ao perceber que ele não vai ser o próximo imperador. No ano passado, o Ridley Scott comentou que não acha que o Commodus é o vilão aqui do filme. O vilão é o Marco Aurélio, inclusive até dizendo que o Commodus é o personagem mais simpático aqui na história. E ele explica, o Commodus é um produto da negligência de um pai que ele adorava. Ele só queria um abraço que nunca teve.
Aí quando ele percebe que seu pai falhou com ele, e falhou com ele novamente, o negligenciando o direito de ser imperador, ele vê o seu pai se ajoelhando, vê o seu pai o abraçando, vê o seu pai pedindo perdão, ele meio que não sabe o que fazer e acaba o matando. A partir daí, ele vira o tirano que a gente já conhece. Mas ele só vira esse tirano, esse maluco, por conta de um erro do seu pai na sua criação. Assim, eu entendo o que o Ridley Scott disse, mas eu discordo um pouco. Beleza, o Marco Aurélio, ele ser um pai ruim, ter vários defeitos como pai, ele inclusive fala, né, antes de morrer, meio que acabou causando o que o Commodus virou. Tipo, o Marco Aurélio criou o grande vilão aqui do filme. Mas ele criou o grande vilão, porque o Commodus é sim um vilão. Ele ter um passado traumático, um passado triste, não diminui o tamanho dos seus atos, muito menos dá uma justificativa para as suas ações. Então beleza, o Marco Aurélio errou como pai, o Marco Aurélio criou o Commodus. Mas o Commodus, após a morte do pai, sim, virou um vilão. Maximus é condenado à morte, foge, vai até a sua família, mas era tarde demais e a sua família já tinha sido morta a mando do Commodus. Essa reação do Maximus, ao ver a sua esposa morta, sua família morta, cheia de catarro ali, foi uma reação real do Russell Crowe. Inicialmente ali no roteiro seria algo mais contido, mas o Ridley deixou melhor o Russell Crowe atuar e, cara, ele destrói na cena. Ele acaba sendo encontrado por um vendedor de escravos e é comprado por Próximos. Próximos aqui no filme foi interpretado pelo ator Oliver Reed, que faleceu cerca de 3 semanas antes do final das gravações. Ele teve um mal súbito após beber demais em um bar. Como Próximos era um personagem chave aqui na história, tinha uma cláusula no contrato do seguro que permitia o Ridley Scott a gravar todas as suas cenas com outro ator, inclusive até ganhando 25 milhões para, fazer as gravações. Mas como a maioria do elenco já estava cansado, exausto com as intensas gravações, e o Ridley não queria perder o trabalho do Oliver Reed, o roteiro foi reescrito e as cenas do Próximos aqui no final do filme foram feitas por um dublê. Essa cena do Próximos conversando com o Maximus ali entre as grades não era o Oliver Reed, e sim era um dublê, e digitalmente colocaram o rosto dele aqui nas cenas. Mas nisso, eles mudaram muita coisa, como o destino do Próximos, que no roteiro original iria sobreviver. Máximos agora vai parar em Zutchabar, uma província africana. Lá, ele vira gladiador e começa a sua jornada em busca de vingança. Essa é a mesma província que nasceu Narciso, o assassino do verdadeiro Commodus. Vimos que Maximus tem uma tatuagem no seu ombro escrito SPQR. Isso significa Senatus Populusque Romanus, que traduzindo fica o Senado e o povo romano. Esse é um dos principais slogans romanos ao longo da história, e depois que o Maximus é traído, ele, apaga a tatuagem. No caminho para a arena, o Maximus encontra um pregador que lembra muito a imagem de Jesus. Não é ele, claro, mas ele está ali, segurando uma cruz, tem esse visual, e tem inclusive um símbolo de peixe ali na sua roupa. Provavelmente foi uma referência do Ridley Scott. Quando vimos Commodus chegando em Roma, o Gratus pergunta se ele já abraçou alguém com peste. Essa é uma referência à morte do verdadeiro Marco Aurélio, que na vida real morreu de peste, mas aqui no filme morreu após ser sufocado no abraço do Commodus. Vimos as sequências do Maximus na arena, ele brilhando ali, matando uma galera, ganhando a multidão, mas vale a pena dizer que o Russell Crowe teve várias lesões reais de gravando o filme. Ele chegou a ter uma lesão no tendão de Aquiles, tendões do bíceps deslocados, um osso do quadril rachado e um osso do pé quebrado. Além disso, ele perdeu a sensibilidade do dedo indicador direito por 2 anos de tanto gravar as cenas de luta. Com toda a dedicação, o Russell Crowe foi indicado e venceu o Oscar aqui pelo filme. Ele comentou uns anos depois que se sentiu indigno, porque esse é um filme do diretor, esse é um filme de Ridley Scott e o Ridley deveria ter ganho o Oscar. O Ridley foi apenas indicado e quem ganhou naquele ano foi o Steven Soderbergh por Traffic. Na clássica cena do tão se divertindo, dá pra ver ali no canto esquerdo alguns membros da equipe filmando toda a cena. E não, nessa cena não aparece um avião ali no céu. Isso foi um clickbait de um canal gringo e muitas pessoas que nem viram o vídeo acabaram acreditando que era real, mas não, isso não é real, isso não acontece. Lucius pergunta para Maximus qual o nome dos 2 cavalos, e Maximus fala Argento e Scato. Essas 2 palavras são em latim, e traduzindo para o inglês, ficam Silver e Trigger, ou por português, prata e gatilho. Silver era o nome do cavalo de Lone Ranger, enquanto Trigger era o nome do cavalo de Roy Rogers. Quando Maximus vai pro Coliseu, vimos ele lotado, lindo, vimos o seu tamanho, o Ridley Scott trabalha muito bem isso, A dimensão das cenas, dá pra ver que o Coliseu é gigantesco,
E o Coliseu aqui no filme foi uma mistura de efeitos práticos e efeitos especiais. Eles construíram cerca de metade de um Coliseu ali em Malta, contrataram mais de 2.000 figurantes para ajudar a preencher o cenário, mas aí na pós-produção eles criaram de fato todo o Coliseu, ajeitaram tudo e ficou esse espetáculo. Vendo ali a porradaria, temos a participação especial de Brian Blessed, como uma forma de homenageá-lo, porque ele foi o Otaviano em I, Claudius. Depois de ver que o espanhol conquistou a plateia, o Commodus vai até ele e percebe que o espanhol é na verdade Maximus, aquele que o Commodus condenou à morte e matou a família. Então o Commodus faz o sinal de polegar para cima, indicando misericórdia, e em outra cena ele faz o sinal de polegar para baixo, indicando morte. Essa cena do polegar aqui no filme é na verdade um erro, porque na Roma Antiga, polegar para baixo era misericórdia e polegar para cima era morte. Ou seja, nessa pintura, né, no poliverso, o polegar para baixo é porque o gladiador foi bem aceito ali, conquistou a plateia e ganhou misericórdia. Mas como na nossa cultura o polegar para cima e para baixo é tão facilmente compreendido, para não gerar confusão, o Ridley Scott inverteu a ordem. Vimos Commodus se chamando de Imperador Gladiador. O verdadeiro Commodus também era conhecido assim, tá? Ainda mais porque direto ele aparecia ali para lutar uma vez ou outra, né, como eu falei anteriormente, e também para abater animais selvagens. Além disso, ele cobrava uma enorme quantia a cada aparição, o que eventualmente desvalorizou a moeda romana e foi um dos motivos pela queda de Roma. Depois que ele percebeu que o espanhol era o Maximus, Commodus começou a colocá-lo em desafios cada vez mais complicados, como colocando ele para enfrentar um lutador invicto e também alguns tigres. No roteiro original, antes do duelo contra o próprio, o Commodus colocaria o Maximus para enfrentar o Próximos, mas como o ator Oliver Reed acabou falecendo, os planos mudaram. E os tigres usados aqui no filme não eram CGI, tá? Eram tigres de verdade. Tem vídeos de bastidores que mostram isso e tudo mais. Os tigres eram domesticados, mas mesmo assim podiam ser perigosos, então a equipe tinha vários cuidadores ali com dados tranquilizantes caso fosse necessário. No início foi muito complicado, mas com o passar das semanas, já que gravar sequências com tigres reais não foi fácil, não foi da noite pro dia, os tigres meio que se acostumaram com as pessoas e passaram a se comportar melhor, ficando bem mais calmos do que normal, e na verdade o desafio da produção não foi acalmá-los, e sim animá-los para fazer alguma coisa, porque eles estavam tão relaxados que só queriam ficar deitados. A ideia original não era ter exatamente tigres, e sim rinocerontes, mas como naquela época trazer um rinoceronte para gravar essa cena seria muito caro e a tecnologia não estava muito avançada para colocar um rinoceronte de CGI, o Ridley Scott mudou de ideia, teve que mudar os planos e colocou os tigres. Mas agora, em Gladiador 2, o Ridley Scott finalmente realizou o seu sonho. Eu só espero que a cena seja boa. Cícero procura Lucila para mandar, né, uma mensagem de Maximus. Aparentemente, no fundo ali dessa cena, atrás dele, tem o Colosso de Nero, uma enorme estátua de bronze que o Imperador Nero mandou construir sobre si mesmo ali do lado de fora do Coliseu. Ao perceber a traição de Lucila, o Commodus vai confrontá-la e depois até fala: "Eu não sou misericordioso", e essa fala foi um improviso do Joaquin Phoenix ali mesmo na hora, e a reação da Connie Nielsen foi genuína, ela realmente não esperava. Antes do duelo, Commodus esfaqueia Maximus, o deixando fraco. Ele enfrentar um adversário já machucado também acontecia na vida real, mas na vida real ele não sabia que isso acontecia e era meio que feito de trouxa. E reparem, Commodus esfaqueia Maximus com a mesma faca que depois o Maximus usa para matá-lo. Commodus está de branco e Maximus está de preto. Isso não foi aleatório. Ele propositalmente quis botar na cabeça do povo que ele é do bem, por ele estar de branco, e que o Maximus é do mal, por ele estar de preto. Mas né, como vimos, a sua ideia não adiantou de nada. No final, vimos que Maximus mata Commodus, mas morre logo depois por conta dos ferimentos. Beleza, ele morreu, mas ele não perdeu. Ele conseguiu o que ele queria. Ele conseguiu a sua vingança. Enquanto o Imperador foi ignorado, ele saiu carregado pelos soldados e saiu ovacionado. E ao final, ele finalmente pôde se reencontrar com a sua família, que era o seu grande desejo desde o começo. Revisitar esse filme, cara, foi um prazer. Eu adoro ele, e quando eu sentei aqui pra ler as histórias de bastidores, os detalhes e montar esse vídeo, sinceramente, eu passei a gostar ainda mais. Agora, cara, eu espero de verdade que aqui Gladiador 2 seja tão bom quanto. Eu tô bem hypado, isso não é publi, eu tô bem hypado.
e eu espero que seja bom. Qual é a sua expectativa? Me conta aqui nos comentários, porque um vídeo como esse muito bom é esse aqui sobre o The Batman do Robert Pattinson, e cara, esse vídeo aqui, ó, tá maravilhoso. Enquanto aqui eu comento sobre a saga Harry Potter, mais especificamente sobre Cálice de Fogo, que é o filme da saga que tem mais cenas de ação. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!